Irmãs e irmãos, vamos uma vez mais elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais, rogando o amparo e a proteção para que tenhamos as ideias e as palavras mais adequadas a tudo aquilo que a espiritualidade superior programou para essa nossa noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre a lei de adoração. A lei de adoração, ela aparece na parte terceira do Livro dos Espíritos, é o segundo capítulo. Vem logo depois da lei divina ou natural. É o primeiro capítulo, é a primeira lei, logo após a lei divina natural. Ao longo dessa parte, outros 9 capítulos, até o capítulo 11, vão alinhar as leis morais. E um último capítulo que nos fala sobre a perfeição. A lei divina natural, que é o primeiro capítulo, ela já nos fala de todas as demais leis que nessa parte estão alinhadas. As 10 leis, os 10 capítulos que vêm depois da lei divina natural, eles de alguma maneira podem ser até correlacionados com os 10 mandamentos. A lei de adoração, aqui analisada pelos Espíritos, ela corresponde claramente ao mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Então, amai a Deus sobre todas as coisas, mas amai-o por quê? Porque Ele precisa de nós? Bem, num passado não tão distante, lá em meados do século XVIII, do século XIX, no alvorecer da razão, das ciências, alguns filósofos, eles andaram comentando que Deus era uma necessidade que as criaturas, que os homens, que a humanidade tinha criado. Que Deus existia simplesmente para suprir uma lacuna profunda de desconhecimento e de ignorância. Que as criaturas primitivas, elas, sem terem as ferramentas da ciência, sem terem a razão avançada que aqueles séculos de iluminação científica haviam proporcionado, elas, as criaturas, então, tinham imaginado um ser sobrenatural que então regeria tudo aquilo que elas desconheciam, tudo aquilo que elas não conseguiam alcançar. Então, era transferido para Deus como o Senhor que tudo organizava, que tudo geria, com uma capacidade sobrenatural que os homens não podiam entender, não precisavam entender, mas que pura e simplesmente, sabendo que Deus existia, ou tendo assumido que Deus existia, ficavam satisfeitos, ficavam apaziguados nas suas preocupações. Erraram profundamente, erraram por orgulho, erraram por vaidade, erraram por arrogância. Acertaram, mesmo que sem querer, no fato da lei de adoração ser alguma coisa natural. Acertaram em dizer que a criatura, a humanidade, sabia da existência de Deus não por vias racionais. Sabia da existência de Deus porque em cada um
ou em cada uma de suas criaturas, Deus havia naturalmente assinalado o entendimento, havia assinalado o conhecimento de que algo muito maior regia todo o universo, regia as nossas próprias vidas. A lei de adoração é um ato natural. É natural nas criaturas, é natural em todos entender, ou pelo menos intuir, que existe um soberano criador de todas as coisas e que nós estamos submetidos às suas leis. Isso não foi uma revelação. A própria teologia tradicional, ela divide as religiões em religiões naturais e religiões sobrenaturais. O Espiritismo, por exemplo, é uma religião sobrenatural. Ah, já entendi, porque acredita nos espíritos, então é sobrenatural. Não. Sobrenatural são todas as religiões que foram reveladas. O Espiritismo foi revelado pelos espíritos. O próprio cristianismo, de um modo geral, foi revelado por Jesus Cristo. Mas todo aquele conjunto de religiões primitivas que não tiveram um advento revelador, todas essas religiões elas são chamadas de naturais, porque elas derivam dessa própria lei de adoração. Imagina o ser humano mais primitivo, ele se acercando da porta da caverna dele, olhando para aquela vastidão do universo, um céu cheio de estrelas, uma terra que se perde diante das suas vistas, que ele não consegue imaginar onde esteja o fim, todas aquelas criaturas que o cercam, algumas ameaçadoras, algumas fonte de alimento para ele, ele se sente tão pequeno diante daquilo tudo e ele intui, ele percebe que existe uma organização e que aquela organização ela não pode ser obra do acaso. Ele entende que existe um Criador para tudo e, naturalmente, vai buscar se colocar sob o amparo desse Criador. Essa é a religião natural. É o primeiro passo, o primeiro desdobramento da lei de adoração. Mas Deus não precisa que ninguém o adore. Ao contrário do que aqueles filósofos do século XVIII e XIX disseram, e um chegou a dizer que Deus estava morto, porque a razão havia tomado o lugar de Deus, explicando todas as coisas, e a gente sabe que não é assim. Mas ao contrário daqueles filósofos que falavam que Deus era uma criação, era algo aprendido, esse próprio princípio de adorar o ser que tudo coordena, comanda, que tudo criou, isto é algo que é intuitivo. Isto é algo que não precisa ser aprendido, é entendido, é sentido nos primeiros passos. E ainda ao contrário do que os filósofos disseram sobre Deus necessitar de nós, porque seria uma criação nossa, na verdade Deus não necessita de nós. Deus não precisa que nós oremos a Ele. Deus não tem nenhuma necessidade que nós possamos satisfazer. Então, quando adoramos a Deus, nós não satisfazemos
nenhum tipo de vaidade divina, nem aplacamos a ira de Deus, ou seduzimos a divindade, atraindo-a para os nossos interesses através da nossa adoração, da nossa prece. E em que o ato de adoração se consubstancia? O que é o ato de adoração? O ato de adoração é o simples elevar do nosso pensamento a Deus. É o simples pensar em Deus. O homem primitivo, na porta da sua caverna, olhando a vastidão do universo e pensando, algo organiza isso tudo. Ele já está adorando a Deus. Nós aqui, conversando dessa forma como estamos conversando, estamos adorando a Deus. Ah, mas eu não precisava rezar, sei lá, um terço, um rosário, me pôr de joelhos. Se você quiser, você pode fazê-lo. Nada te impede. Mas este não é o ato de adoração. O mais básico, o mais elementar, o mais simples é o verdadeiro ato de adoração. Deus não se prende a formas, a ritos. O que importa é o que está no teu coração, na tua consciência, a forma como você sente a ligação ou a religação com Deus. As formas de adoração exterior, elas não são, de maneira nenhuma, reprováveis. Elas só serão reprováveis se forem hipócritas, se forem atos exteriores destinados exclusivamente a nos apresentarmos perante a sociedade, a fazer com que as pessoas nos olhem, nos vejam, apreciem o nosso comportamento. Se um ato exterior de verdadeira adoração, ele ocorre, ele acontece, serve como um exemplo, serve como uma forma de atração para que outras pessoas também pensem, também se conectem com o pensamento divino. E, sob esse ponto de vista, um ato de adoração externo, ele pode ter mesmo o seu valor. Mas Deus tudo vê, e principalmente vê aquilo que vai pelos nossos corações e nos nossos espíritos. Então, todo ato exterior que não tenha como único e exclusivo fito pensar em Deus, nos remeter de volta às mãos do Criador, de onde nós saímos, tudo se perde, tudo fica estéril, tudo cheira a hipocrisia. E o que acontece é que, em vez de cumprir a missão de atrair, acaba repelindo as criaturas que são testemunhas daquele ato, porque reconhecem nele simplesmente um ato vazio, uma expressão de falsidade. Aquele que realiza um ato sem necessariamente crer nesse ato, mas que o faz por um fim relacionado à caridade, ao respeito para com os semelhantes, não é necessariamente um hipócrita.
se está imbuído de um desejo sincero, de não ser motivo de escândalo, de não causar nenhum tipo de agravo às pessoas por quem ele tem apreço, se faz aquilo com caridade no coração, esse ato exterior, embora não seja exatamente um ato de adoração, ele não pode ser classificado de hipócrita. Eu digo isso porque, algumas vezes, escuto determinadas pessoas, mesmo dentro da doutrina espírita, dizerem assim: eu não fui no casamento da minha prima, porque eu sou espírita, eu não sou batista, católico, enfim. E eu não vou ficar lá num rito que eu não dou valor nenhum. Bem, o que eu posso dizer é o seguinte: é uma atitude bem honesta, mas talvez cause algum tipo de decepção para quem enviou um convite e esperava vê-lo na cerimônia, e não apenas na festa. É, de alguma maneira, uma espécie de desrespeito pela família. Não tem mal nenhum ir ao casamento, ao batizado, a um culto que um amigo convidou numa ação de graças ou algo que o valha. Você pode não ter vínculo com aquele ritual, mas certamente poderá adorar a Deus também ali naquela situação e poderá desejar muito bem para as pessoas, poderá orar pelas outras pessoas, porque não existe lugar para orar, mas aquela igreja não é uma casa espírita. E qual vai ser a diferença? E Deus escolhe o lugar para estar? Deus escolhe o rito? Não, essas pessoas desse rito, essas eu vou amparar. Aquelas não estão no rito adequado. Eu tenho um amigo, que não mora mais no Rio de Janeiro, até ele já está lá em São Paulo. Ele é um grande médium, vidente. E na época em que ele estava fazendo o desenvolvimento mediúnico dele, o instrutor dele, outro médium, já mais experimentado, num determinado estágio, concitou a abrir a vidência em determinadas situações. Até porque era um exercício para ele controlar esse processo de abrir a vidência e de bloquear a vidência. Isso dentro de um princípio em que o vidente ele tem que se acostumar, inclusive, a ver aquilo que não é tão agradável. Aliás, videntes veem mais coisas que não são muito agradáveis do que coisas realmente agradáveis. Bom, esse conhecido meu, ele estava um dia no Largo da Carioca, ele tinha que ir a um escritório de um advogado, alguma coisa assim, só que tinha uma hora marcada, e ele tinha praticamente uma hora para ficar ali zanzando pelo Largo da Carioca. E aí ele resolveu subir até o Mosteiro de Santo Antônio, ou o Convento de Santo Antônio, que está ali no Largo da Carioca. Ele chegou, entrou e ficou lá numa das últimas fileiras. E aí lhe ocorreu o exercício. O instrutor dele tinha dito para ele exercitar, abrir a vidência. E aí ele abriu a vidência e começou a observar o ambiente que estava dentro ali daquela igreja. E aí ele se surpreendeu muito. Ele se surpreendeu muito porque ele viu a mesma falange de clérigos que ele via lá na casa espírita, ele viu lá. Ele viu aqueles mesmos espíritos agindo ali. E ele ficou muito surpreso. E ele ficou tão surpreso que chamou a atenção de um daqueles espíritos que estava ali. E esse espírito se aproximou dele e disse assim para ele: você está muito surpreso, né? Porque você está vendo aqui a mesma falange que atua lá na casa espírita, que te acolhe, aqui, no meio
dentro de um santuário católico. Agora, me responde, o que você acha que os espíritas lá da tua casa têm de especial para Deus amá-los mais do que amar as suas outras criaturas? E por que não estaríamos nós aqui fazendo o mesmo trabalho do bem que fazemos lá na tua casa espírita? Adora-se a Deus de diferentes formas, mas a Deus não importa se estamos na casa espírita, se estamos na igreja católica, se estamos na igreja protestante, neopentecostal, não importa. Deus estará presente da mesma forma. E o que importa são os nossos sentimentos. Importa como nós remetemos o nosso pensamento a Deus. Então, se por piedade, por caridade, por amor, companheirismo, nós formos convidados a uma outra casa, a uma outra igreja, não há problema nenhum em ir. Ah, mas eu não acredito no rito. Tá bom, eu não acredito no rito. Mas e daí? Você não acredita em Deus? Então, entrega todo o teu amor, entrega todo o teu sentimento a uma oração, a um pensamento elevado a Deus, mesmo no meio daquele rito. Muito melhor do que escandalizar as pessoas com um comportamento avesso, com uma recusa de muitas formas incompreensível para aqueles que nos têm algum tipo de afeição e que gostariam de ter a nossa companhia. Mas, dirá alguém, fora ritos, fora tudo que podemos fazer em conjunto, preferível será sempre a prece individual. Preferível será sempre nós termos o nosso momento de oração exclusiva, o nosso momento de introspecção. Os Espíritos nos respondem que esta oração individual tem grande valor. É um momento íntimo de ligação com o Pai Criador. Mas orarmos em conjunto também tem um grande valor, importando sempre o que esteja dentro de cada um, e não aquilo que passa para o exterior, não aquilo que as aparências querem apresentar. Eu tenho uma experiência muito positiva de oração coletiva. A bem dizer, eu passei a minha vida toda em colégios confessionais. E, especificamente, eu praticamente passei a adolescência toda estudando com os maristas. E quando chegava o mês de maio, tinha sempre todo aquele ritual, todo aquele cuidado em relação ao mês de Maria. Então, nós rezávamos o terço, tinha novena, etc, etc. E na minha época, o colégio inteiro rezava junto. Era bem interessante, o colégio tinha 2 pavimentos, sendo que tinha um pátio interno. Então, todas as turmas ficavam postadas, voltadas ali para aquele pátio interno, onde tinha uma imagem de Maria, e rezávamos em conjunto. Naturalmente, garotos de 8 até 12 anos, vocês podem imaginar que a mente da gente não estava muito presa ali. Mas era uma época que tinha uma disciplina muito rigorosa, né? Diferentemente de hoje. A gente escreveu, não leu, o pau comia e comia mesmo. Então, nós obedecíamos àquela disciplina. Mas o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, que começava o terço, eu mesmo não estava muito ocupado com o que estava acontecendo ali. Mas à medida que avançava a oração, mesmo mecânica,
o ambiente se transformava. E já naquela época, os primeiros traços da mediunidade começavam a aflorar. Eu posso dizer a vocês que aquela oração em conjunto, ela tinha um efeito de me induzir quase a um transe mediúnico. Eu ficava no limiar. Eu posso hoje, com a experiência que tenho, dizer a vocês que provavelmente eu só não entrava em transe mediúnico porque meu guia, provavelmente, até pela minha idade, etc., etc., ele não permitia. Mas faltava pouquíssimo. Faltava pouquíssimo. Porque vezes houve em que eu me senti me desprender. Não caía, mas eu me sentia desprender e olhar de cima aquele povo todo ali em volta do pátio rezando. Então eu posso assegurar a vocês que tem um grande efeito. Tem um grande efeito orar em conjunto. Eram meninos de 8 a 12 anos, muito mais bobos do que são os meninos de 8 e 12 anos hoje em dia. Éramos muito inocentes. Agora vocês podem imaginar aquela quantidade de crianças, basicamente, rezando. E o que pode vir disso? Pode vir uma grande manifestação de amor por parte dos espíritos, de amparo. E era exatamente isso que acabava me tocando o espírito e que acabava me induzindo a esse limiar do transe mediúnico. Então, tem valor, sim, a prece coletiva. Tanto quanto tem valor a prece individual. Qual que vale mais? Vale mais aquela que vem mais do fundo da alma, mais do fundo do coração. E toda prece, toda oração, ela só vale por aquilo que a gente sente. Bom, então, essas pessoas que se retiram do mundo e adotam uma vida contemplativa, de profunda meditação, elas devem estar numa comunhão profunda com Deus. Parafraseando Joana de Ângeles, elas devem estar numa comunhão profunda com o self delas. Mas com Deus, não necessariamente. É claro que a meditação ajuda? Ajuda. Só que retirar-se do mundo para viver uma vida contemplativa, isso vai de encontro aos desígnios maiores de Deus, vai de encontro a uma outra lei que está aqui na parte terceira do Livro dos Espíritos, que é a lei de sociedade. Nós só evoluímos em contato uns com os outros. Mesmo em contato com essa gente desagradável que não gosta de mim, principalmente em contato com essa gente desagradável que não gosta de você. Principalmente em contato com as pessoas que não têm a mesma forma de pensar que nós temos. Principalmente com as pessoas que nós, de uma maneira quase instintiva, temos antipatia por elas. E que, de uma maneira espiritual elevada, devemos transmutar esse sentimento, se não em verdadeiro amor, pelo menos no reconhecimento de que ali está uma outra criatura de Deus, nossa irmã, com os mesmos direitos que nós temos. A felicidade, a plena realização, a ser amada, se não por nós, por uma outra pessoa, assim como nós temos esse direito. A vida contemplativa, ela não deve, de maneira nenhuma, ser o último estágio, ou ser entendida como o último estágio no nosso aperfeiçoamento espiritual. Mas houve vários espíritos muito nobres que tiveram uma vida, digamos, de retiro, de meditação. Aqueles grandes espíritos que de alguma maneira se retiraram do mundo,
eles, na verdade, se retiraram apenas dos prazeres do mundo, mas continuaram muito dedicados à humanidade e a toda a criação. Um grande exemplo é Francisco de Assis. Ele tinha seus momentos de meditação, de reclusão, tinha. Porém, eram momentos, não era a tônica da vida dele, porque a vida dele era uma vida de construção e de procura das pessoas e até das criaturas ainda não completamente conscientes da sua individualidade, os animais. Então, esses grandes espíritos, eles não se afastaram verdadeiramente das pessoas e da sociedade. Eles tinham os seus momentos, mas eles não estavam apartados da sociedade. Quando nós rezamos, oramos, como uma expressão de adoração, nós só devemos nos concentrar em 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E nos dizem os espíritos, louvar muito, agradecer sempre e pedir, se possível, jamais ou com muita parcimônia. Até porque pedimos muito mal. Porque nossa visão de universo, ela é extremamente limitada. Nós não temos uma compreensão perfeita do que o futuro nos reserva. E nós hoje pedimos alguma coisa que vai refletir no nosso estado futuro. Se é para pedir, dizem-nos os espíritos, peçam fortaleza, peçam a virtude da justiça para praticá-la, peçam equilíbrio, peçam prudência para fazer opções corretas, peçam aquilo que engrandeça os vossos espíritos, mas não peçam nada com tanta objetividade. Ah, eu quero comprar aquele carro vermelho 1.6, 126 cavalos. Porque não existe nada que justifique você fazer um pedido desses, porque não existe nada que te diga que isto representa verdadeiramente a felicidade para você. Esse carro pode ser a ferramenta para um acidente muito grave. Não estou dizendo que a gente tenha que abrir mão de todo tipo de projeto. Também não é assim. Mas que fique bem claro para todos nós que a prece de pedido, ela tem que ser utilizada com extrema inteligência e muita parcimônia. A prece torna melhor o homem, a criatura, na medida em que aproxima de Deus, sim. Dei o exemplo daquela garotada rezando lá no colégio. Quando nós oramos com todo sentimento, com todo o coração, nós nos aproximamos de Deus e naturalmente atraímos para nós boas influências espirituais. Nosso ambiente se renova. Nós recebemos a visita, a proximidade de espíritos mais evoluídos, espíritos votados ao bem, e naturalmente esse convívio, essa proximidade faz com que nós nos melhoremos. Existe uma questão que é motivo de muitos debates e versa sobre rezar por outra pessoa, rezar pelos mortos. Isso teria valor? As igrejas da Reforma, por exemplo, elas declaram que não tem menor sentido rezar pelos mortos, porque Deus
é perfeito e não muda seus desígnios. Uma criatura, depois de morta, ela estará condenada, ou ao inferno, ou ao paraíso, talvez com uma escala no purgatório. Mas isso não vai mudar. Não adianta você rezar, porque isso não vai mudar. Porque os desígnios de Deus, eles são perfeitos, o julgamento de Deus é perfeito e Deus não muda a sua vontade de acordo com a nossa vontade. Os Espíritos dizem o seguinte: de fato, Deus não muda os seus desígnios em função das nossas preces. E aí eu volto ao capítulo dos rituais. Quem diz preces como um ato mágico perde o seu tempo. O que é o ato mágico? É dizer abracadabra e sumir ali o copo com água. Porque eu disse abracadabra, quer dizer, eu tenho que saber dizer as palavras. Tem sempre um filme na sessão da tarde em que a bruxinha boa tem que descobrir um livro que tem um feitiço, ela tem que dizer aquele feitiço com aquelas palavras que estão ali, né? Isso não faz sentido nenhum. Não existem atos mágicos. Deus não altera seus desígnios porque nós dizemos palavras. Deus recebe os nossos sentimentos e esses sentimentos, essas orações, elas modificam as predisposições que estão conosco e em torno de nós. Então, se nós oramos por um desencarnado, o primeiro e maior efeito é esse desencarnado receber os eflúvios decorrentes dessa oração. É como um telegrama que chega para ele e diz: você se foi, mas eu não esqueci de você. Você está longe, mas o meu pensamento continua com você e continuo te desejando todo o bem possível. Só isso já infunde naquele espírito que talvez esteja em sofrimento uma esperança. Ele agora sabe que tem alguém que se lembra dele. Ele tem certeza de que a passagem dele não foi em vão. Saber-se amado é o primeiro passo da construção de um futuro melhor e da própria felicidade. Quando nós oramos em favor de um desencarnado, o que basicamente nós fazemos é dizer: você se foi, eu continuo te amando, eu continuo me preocupando com você. E naturalmente, na medida em que esse sentimento ele flui e reflui, outros tomam conhecimento e esse amor, ele se multiplica. E os bons espíritos, eles são atraídos para essa verdadeira corrente do bem que se estabelece e apoiam, suportam aquele por quem se ora, aquele que eventualmente está passando por uma situação em que ele deve superar uma expiação ou uma prova. Rezar por alguém encarnado tem o mesmo efeito. Rezar por alguém modifica muitas vezes as predisposições dessa pessoa em relação a nós mesmos. Cria um clima favorável. Cria um clima de entendimento. Ah, mas Deus não vai fazer nada? Deus já está fazendo. Deus já disse, Jesus nos disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Quando nós oramos, nós damos cumprimento a essa lei. E cumprindo a lei, nós nos inscrevemos no fluxo benéfico de todas as possibilidades que Deus oferece às suas criaturas. Então,
tem sentido rezar. Mas ninguém espere que Deus modifique as suas predisposições, modifique os seus desígnios, porque eu rezei. Eu rezei a Deus para que a minha vovozinha não desencarnasse. Não acredito mais em Deus porque, apesar das minhas orações, ela morreu. Isso é o caminho natural das coisas. Todos nós vamos desencarnar. Certamente as tuas orações, elas chegaram à tua avózinha como um preito de amor. Certamente o desencarne terá sido realizado de uma forma melhor, porque existiu toda uma preocupação, houve as orações, mas os desígnios de Deus, eles não vão se modificar. Orar, para quem orar? Eu oro só para Bezerra de Menezes. Tá bom, que ótimo. Só que todas as orações, elas têm como único fim Deus, a mente divina. Todas as orações vão a Deus. Se nós oramos especificamente a um determinado espírito, não significa que esse espírito tenha autonomia para agir, não significa que esse espírito ele possa realizar alguma coisa que não seja a vontade de Deus. Simplesmente, quando nós nos concentramos em uma determinada entidade, santo, espírito, tem quem reza para os antepassados, simplesmente nós estamos concentrando, nós estamos de alguma maneira materializando o nosso pensamento numa determinada direção, porque temos dificuldade em pensar em Deus. Como pensar em Deus? Bezerra de Menezes, não, é aquele velhinho simpático, aquela barba grande, aquela casaca preta. Então eu consigo mentalizar aquela imagem e rezar para Bezerra. Mas como é que eu rezo para Deus? Deus é espírito, não tem imagem. Serve Jesus? Você vai materializar do mesmo jeito. Não tem nada de errado, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ter consciência de que todos os nossos pensamentos, tudo o que nós realizamos como adoração se encaminha para Deus, vai a Deus, e Deus é, em última forma, quem autoriza ou não. A adoração, ao longo da marcha da humanidade, ela já teve vários aspectos. Um dos mais interessantes aos espíritas é o politeísmo, a crença em vários deuses. Isso é interessante por quê? Porque a humanidade, em um determinado momento, muito ignorante, muito presa às coisas da animalidade, ela queria ver em cada fenômeno natural algum tipo de potestade regulando aquele fenômeno. Ela não compreendia porque tinha relâmpago e trovão. Então, se eu sou um viking, eu acredito que é Thor, o pastor de tempestades, com o seu martelo, batendo o martelo, produzindo trovão e relâmpagos. Se eu sou egípcio, eu vou dizer que é outra divindade, que agora me falha qual era a divindade que regulava as tempestades. Ainda até no cristianismo, ainda tem. Por exemplo, minha avó, quando roncava trovoada, como se dizia, e relampejava, ela logo se benzia e falava Santa Bárbara, São Jerônimo. Santa Bárbara não é a santa das tempestades, etc. Tem até parênteses, até a história interessante. Sabe por que Santa Bárbara é a santa ligada à tempestade? Porque ela era cristã, o pai não era pagão, e o pai iria sacrificá-la. E no momento em que o pai iria sacrificá-la no alto de um monte,
veio um relâmpago e fulminou o pai dela. Então, por isso que Santa Bárbara é a santa relacionada com as tempestades. Fecha parênteses muito rápido. A história é mais longa, mais bonita, mas eu sintetizei aí. Enfim, a humanidade, ela viu deuses por trás desses fenômenos e, principalmente, os espíritos atuavam naquela época como atuam hoje. Então, cada manifestação dos espíritos, cada fato espírita, não era associada com um espírito, mas era associada com um Deus. Então, deuses os havia em profusão. Na época de Jesus, ali naquele setor do Mediterrâneo, os historiadores dizem que havia cerca de 30 mil deuses. Então, vocês podem imaginar que existia Deus para cada situação. O único povo monoteísta ali eram os judeus. O monoteísmo, naturalmente, é uma evolução do pensamento. E dizem-nos os espíritos que monoteístas sempre os houve. Criaturas mais esclarecidas que sabiam que havia um só Deus. Alguns usavam esse conhecimento para se beneficiar, criando uma série de deuses, templos, etc., onde iriam oferir lucros. Outros, dentro daquelas escolas místicas, eles se fechavam no conhecimento porque acreditavam que a humanidade ainda não estava preparada para aquela verdade. De uma certa forma, também erravam. Sacrifícios. Nós falamos de oração, nós falamos de adoração. Há quem entenda que toda adoração implica num certo sacrifício. A humanidade já fez, inclusive, sacrifícios na forma de holocausto de animais e até, em determinadas culturas, sacrifícios humanos. De alguma maneira, se pode pensar que Deus conduziu a humanidade a isso, ou que havia atendimento a algum tipo de desejo divino? Certamente que não. Tudo fruto da ignorância, tudo fruto daquele momento evolutivo da humanidade. Deus não exige nenhum sacrifício, senão o sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância. Deus exige o sacrifício da pessoa velha que está em cada um de nós, para que nasça uma pessoa nova, uma pessoa totalmente fiel aos princípios cristãos, ao desafio evangélico, de amar a Deus e amar a todos como a si mesmo. É só isso que Deus espera da gente. Deus não espera mais nada. Ah, mas por que houve tantos sacrifícios no passado, etc.? Incompreensão das criaturas. As criaturas transferiam para Deus as suas próprias qualidades e defeitos. Então, entendiam de sacrificar parte da colheita, alguns animais, ou pensavam até, se um animal, um cordeiro, é um sacrifício interessante a Deus, que dirá sacrificar um ser humano? Enfim, existia nisso muito de ignorância. Enquanto apenas ignorância, mas movida de alguma forma por um sentimento que se possa dizer natural, melhor dizendo, um sentimento ingênuo, inocente, naturalmente que nós somos avaliados pelas nossas intenções. Embora um ato desviado do bem supremo, ainda assim, uma falta que a ignorância fazia com que fosse explicável. Já aqueles que usavam, e muito se usou, sacrifícios humanos, simplesmente para eliminar inimigos, inimigos do Estado, inimigos do reino ou inimigos pessoais, obviamente, essa intenção embutida transformava
aquele ato numa verdadeira atrocidade, num ato criminoso que naturalmente teria que ser compensado de uma forma bastante, diria, dura, como foi o ato criminoso. Para terminar a nossa conversa de hoje, esse capítulo ele é muito longo. Para terminar o nosso capítulo de hoje, vamos falar do Espiritismo e do que nós, como espíritas, praticamos dentro da lei de adoração. Ao bom espírita, aquele que seja verdadeiramente espírita, e isso é algo muito difícil, eu mesmo devo confessar que não me sinto um espírita completo, mas ao verdadeiramente espírita, a adoração a Deus, ela se dá por um diálogo permanente com o Criador. Cada ato de nossas vidas remetido a Deus, avaliado, pesado diante das nossas opções como uma atitude prudente ou imprudente. O que Deus espera de mim a cada momento? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Como eu vou poder, depois de desencarnado, olhar para os outros espíritos, meus irmãos, e dizer, explicar, justificar os meus atos. Essa a adoração constante, permanente, que todo espírita deve praticar. O que Deus espera de mim. Como disse um rabino para um amigo meu, Deus só espera uma coisa de nós, que nós nos entendamos e nos amemos. O que Jesus faria no meu lugar? Ele seria forte em manter a defesa do bem, seria equilibrado em não causar escândalo a ninguém, seria justo em reconhecer o direito em quem tem o direito, e só faria escolhas de acordo com as necessidades do nosso espírito imortal e não de acordo com as nossas necessidades comezinhas, pueris. O que eu vou poder dizer para os espíritos, meus irmãos, quando eu desencarnar? Eu vou poder dizer: retorno para a pátria espiritual, não fiz todo o bem que queria, mas verdadeiramente todo dia eu me pus à disposição do bem e do Evangelho de Jesus para tentar sinceramente fazer o bem, fazer algo de útil não só para mim, mas para todos os meus irmãos. E isso é o que encerra essa nossa conversa, que teve alguns atropelos, porque procurei abranger todo um grande capítulo, o que me leva àquela fala que encerra toda a conversa que eu tenho. Leiam o Livro dos Espíritos, leiam o capítulo 2 da parte 3ª, a Lei de Adoração. Leiam, porque nada vai substituir o entendimento que vocês poderão aurir da leitura direta. Essa nossa conversa, ela é a pobre expressão da interpretação de um leitor. E vocês não vão querer ficar com uma interpretação de segunda mão. Vocês precisam ter a própria interpretação de vocês. Leiam o capítulo 2 da parte 3ª do Livro dos Espíritos. Graças a Deus, graças a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais.